A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e pessoas que estejam presentes no momento de ver este vídeo áudio, e eu quero compartilhar a partir deste momento um estudo em partes sobre o Espírito Santo. Vamos aprender algumas coisas muito interessantes sobre a doutrina do Espírito Santo. Vamos aprender sobre a pessoa do Espírito Santo, as atividades do Espírito Santo, as obras que faz o Espírito Santo. E o tema pelo qual quero começar este estudo da Palavra de Deus sobre a obra do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, o tema tem por título o seguinte: o Espírito Santo e você. O Espírito Santo e você. Então, nesta aula, neste estudo bíblico sobre a pessoa do Espírito Santo, eu quero começar falando sobre a obra do Espírito Santo no ser humano. Por isso tem o título O Espírito Santo e você, ou o Espírito Santo e tu. Neste estudo que vamos começar, vamos também estar falando sobre a pessoa do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, e sobre outros temas relacionados com a obra do Espírito Santo em sentido geral na Palavra de Deus. Então, eu quero falar no início deste estudo sobre a obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo no ser humano, em cada pessoa particularmente, tanto naqueles que já são crentes, como naqueles que não são crentes. Tem uma obra específica do Espírito Santo atuando no mundo, e esta obra, vamos saber qual é esta obra do Espírito Santo que atua no mundo, e a obra do Espírito Santo que atua naqueles que já são crentes na pessoa de Jesus Cristo, que já aceitaram a graça salvadora do Senhor, que já entregaram o seu coração a Jesus, reconhecendo a Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, eu quero começar com o seguinte: a obra principal, por este ponto eu quero começar aqui, que a obra principal do Espírito Santo vir aqui neste mundo e participar nas ações humanas, uma obra principal do Espírito Santo, principalmente esta obra mais destacada, o principal do Espírito Santo, porque o Espírito Santo obrou tanto na era do Antigo Pacto, na era do Antigo Testamento, como também está obrando na era do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo teve uma obra inicial, no Espírito Santo atuando por meio das pessoas. Nós vamos ver isso depois, que atuou em várias personagens do Antigo Testamento, como Sansão, como Davi, e como outros personagens dos quais vamos ver isto depois. Mas eu quero falar agora, mais que tudo, ou principalmente, da obra do Espírito Santo atuando a partir da era da Igreja, no Novo Testamento, e principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Tem um texto na Palavra de Deus que é muito interessante e que nos leva a entender que o Espírito Santo obrou pessoalmente na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero ler com vocês aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver então aí o que disse a Palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, disse assim, e leio a Palavra de Deus. Então eu quero convidá-los a ler comigo aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu quero mencionar também o versículo 37 e o versículo 38.
Preste atenção no que diz aí a palavra de Deus. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Então, aqui vemos que o Espírito Santo já atuou diretamente na pessoa de Jesus Cristo neste período, então, do Novo Testamento. E isso que quero fazer mais ênfase, porque quero falar da obra do Espírito Santo, neste caso, mais especificamente, primeiramente no Novo Testamento, e que o Espírito Santo já atuava de maneira constante e permanente na pessoa de Jesus Cristo. E é sobre esta obra do Espírito Santo na sua pessoa que Jesus falou desta obra no Evangelho de João, no capítulo 16. E aí, neste capítulo, neste passagem do Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do versículo 13, vamos ver o seguinte: quando, porém, está dizendo Jesus aqui, vier o Espírito Santo, ou o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ora, aqui no versículo seguinte, versículo 14, aí destaca então esta obra mais destacável, mais importante do Espírito Santo, na era do Novo Testamento. E qual seria esta obra principal do Espírito Santo de estar atuando aqui neste mundo, nesta terra? Disse assim no versículo 14, Jesus está falando estas palavras, e disse: ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Então aí temos no versículo 14 principalmente a obra principal que veio fazer o Espírito Santo. Aqui disse que o Espírito Santo veio para dar glória a Cristo. O Espírito Santo veio para glorificar por meio da sua atuação, através, pode ser dos crentes, mas ele veio para glorificar a Jesus. Ele veio para glorificar o Filho de Deus. E é o que Jesus disse: ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. E para continuar e confirmar essa ação do Espírito Santo, que é a primeira ação do Espírito Santo, entre outras tantas obras e ações do Espírito Santo, é a de glorificar a Cristo. Podemos ver isso também outra vez no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 26, onde diz assim: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Então, a obra que faz o Espírito Santo, em primeiro lugar, é glorificar a Jesus Cristo. E esse Consolador, que é o Espírito Santo, aqui Jesus enfatiza outra vez, dizendo: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, não procede de Deus, do Pai, disse: esse dará testemunho acerca de mim. Então, esta é uma obra importante que veio fazer o Espírito Santo, glorificar o nome de Jesus e dar testemunho da obra de Jesus Cristo.
E aqui o que vamos ver mais tarde tem muita implicação com o que está escrito nestas palavras que falou o Senhor Jesus aqui. Ele disse que este Espírito Santo procede do Pai, que esse dará testemunho acerca de mim. Nós sabemos uma coisa que eu quero compartilhar aqui no livro de Atos, novamente, agora no capítulo 4, e no versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, note que lá disse que o Espírito Santo daria testemunho de Jesus Cristo, que o Espírito Santo glorificaria o nome de Jesus Cristo. E qual é a obra ou a ação por detrás disso? É que o único meio para a salvação é através de Jesus Cristo. E aqui no versículo 12 de Atos capítulo 4, versículo 12, diz: e não há salvação em nenhum outro fora de Jesus Cristo. Quer dizer, sem Jesus não há salvação. Não existe salvação em religião alguma, não existe salvação em igreja alguma, não existe salvação em outra personagem. A única pessoa que pode salvar eternamente é Jesus Cristo. E essa salvação não é a salvação circunstancial, de salvar de algum momento, de alguma tribulação, de algum problema, de alguma enfermidade, porque tem muita gente que é livrada pelo mesmo Senhor, não porque oram por Ele, porque pedem por Ele, porque intercedem por esta pessoa, e o Senhor, às vezes, através da oração de alguém, livra uma pessoa de um momento, de uma circunstância, de uma ocasião. Mas essa salvação da qual está falando aqui não é a salvação circunstancial, não é a salvação de um acidente, não é a salvação de um problema passageiro, é a salvação da alma, a salvação eterna. E diz aqui: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Então, o único que tem o poder absoluto de salvar é Jesus Cristo. E é por isso que ele disse que a obra do Espírito Santo que veio fazer primeiro tem que ver com ele. Tem que ver com o quê? Com o que vemos anteriormente em João capítulo 16, não? João capítulo 16, versículo 13 em adiante, que é lido aí, não? E no versículo 14 que diz: ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. E a outra obra é aquela que já lemos anteriormente, da qual falei que ele daria testemunho de Jesus. Isto está em João capítulo 15, versículo 26, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Então, esse processo é importante porque a salvação procede de Jesus Cristo, e a obra na pessoa de Jesus Cristo foi enfática desde o princípio. Ele atuou na pessoa de Jesus Cristo. Isso lemos lá no livro de Atos, não é? No capítulo 10 e o versículo 38, que eu quero voltar a enfatizar esse versículo, e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Deus atuava com Jesus, no poder do Espírito Santo Jesus atuava. Então, isso temos como prova de que esta obra que atuava o Espírito Santo na pessoa de Jesus, quando Jesus mesmo faz menção disto. Mas no livro do profeta Isaías,
no capítulo 61, e o versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade. Esta menção do profeta Isaías no capítulo 61, versículo 1 e alguns outros versículos mais, tinha que ver tudo com a pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que o mesmo Senhor Jesus Cristo faz menção disto no Evangelho de Lucas, quando ele entra na sinagoga lá na cidade dele, em Belém, em Nazaré, perdão. Quando chega lá em Nazaré, ele entra na sinagoga que está na cidade que ele se criou, em Nazaré, e lhe dão o livro do profeta Isaías. Diz Lucas capítulo 4, versículo 17, diz assim: entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito. E qual é o lugar que ele achou que estava escrito? Justamente aquela menção que está no capítulo 61 de Isaías e no versículo 1 que lemos anteriormente. E Jesus faz menção disso em Lucas capítulo 4, versículo 18. Note o que ele disse aí: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E ele segue dizendo, e ele disse aqui no versículo 19, e a proclamar o ano aceitável do Senhor, e fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes, e qual foi as palavras de Jesus aí? Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Qual era a passagem da Escritura? Aquela que está no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e adiante. E Jesus lê na sinagoga que está em Nazaré, na cidade onde ele foi criado, ele lê esta mesma passagem da Escritura e ele atribui a ele mesmo essa profecia. E ele disse aqui que então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Se cumpria então nele. Por quê? Porque disse que o Espírito do Senhor, aí está, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então Jesus atuou no seu ministério fundamentalmente na obra que o Espírito Santo fazia através da vida dele. Então ele atuou e se moveu no poder do Espírito Santo. E para fechar esta primeira parte deste estudo, não, que vamos ver aqui, então aqui lemos que a obra do Espírito Santo fundamentalmente era, primeiro, glorificar o nome de Jesus e dar testemunho do nome de Jesus. E por que isto é importante? Isto já vamos relacionar esta ação, esta obra do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo e por que era tão importante a atuação do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo e que tem que ver isso com a nossa vida, que tem que ver isso com a nossa vida. Vamos então, depois disso, estudar então a obra do Espírito Santo no homem, no ser humano, a atuação da obra do Espírito Santo no ser humano. Então, primeiro, qual é a obra principal do Espírito Santo? Glorificar o nome de Jesus. E depois vamos fundamentar-nos porque é importante que Jesus seja destacado na obra do Espírito Santo e dar testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Também vamos ver porque é importante que seja Jesus o ator principal em tudo isto. Vamos continuar então na próxima classe, se Deus assim nos permitir. Amém. Deus abençoe suas vidas.